A sexta temporada de Black Mirror chega agora nessa quinta-feira, dia 15 de junho, na Netflix. E já está com, enfim, todo o hype, as expectativas já estão criadas. Isso porque faz 4 anos, né, que lançou a quinta temporada e o Charlie Brooker, que é o criador da série, disse que só voltaria a criar novos episódios caso houvesse necessidade, né? Caso fosse algo realmente muito bom. Então, podemos esperar grandes coisas dessa sexta temporada. Mas não é sobre essa sexta temporada que eu vim falar, e sim sobre as temporadas anteriores. Como faz muito tempo que as temporadas foram lançadas, a primeira, por exemplo, foi lançada lá em 2011, eu acredito que muita gente não se lembra de todos os episódios e que talvez seja interessante você relembrar. Não que você precise relembrar, porque é uma série antológica, com episódios antológicos, então meio que não faz muita diferença, mas eu acho que vale a pena recordar aí os bons momentos que Black Mirror teve. Então eu decidi fazer esse guia completo aqui sobre a série, falando de episódio por episódio, temporada por temporada, e não só isso, eu decidi elencar por episódios dentro das temporadas, do meu menos favorito até o meu mais favorito. Além, claro, de falar um pouco sobre esses episódios, justamente para você lembrar, aí se você quiser ir lá e reassistir aquele episódio, ou se você está assistindo pela primeira vez também, é super legal você saber sobre o que o episódio se trata, para ir lá e assistir pela primeira vez, enfim. Eu peço que também vocês deixem aqui nos comentários abaixo os seus episódios favoritos de Black Mirror, se você também quiser elencar aí quais são os seus menos favoritos até os seus mais favoritos, enfim, fiquem à vontade aqui nos comentários. Esses vídeos dão bastante trabalho, então se você puder deixar um like também, o like sempre ajuda ao criador de conteúdo. E também preciso falar que eu vou fazer, claro, vários vídeos sobre essa sexta temporada. Eu pretendo fazer um vídeo por episódio dessa temporada e lançar todos eles talvez no dia que a série vai estrear, que é na quinta-feira, ou no máximo na sexta, esses vídeos já estarão prontos, contando tudo que eu achei sobre cada episódio. Bom, caso você não saiba absolutamente nada sobre Black Mirror, ela é uma série, como eu falei, antológica, com episódios antológicos. E isso significa que cada episódio conta uma história diferente e eles meio que não têm uma relação. Você não precisa assistir necessariamente na ordem para entender tudo. Claro que a série ela faz várias referências a si mesma, então tem episódio que vai fazer uma referência a um outro episódio, talvez até de uma outra temporada, mas são detalhes muito pequenos ali, que é mais como uma espécie de easter egg, brincando, né, com o telespectador, do que mesmo uma função ali na história. E ela fala sobre o impacto da tecnologia na vida dos seres humanos. Não necessariamente só a tecnologia, mas eu acho que a tecnologia é sim o grande, né, ponto de Black Mirror, tanto que qualquer coisa relacionada a futuro, né, a coisas tecnológicas, surgiu a famosa frase, isso é muito Black Mirror. A série é inicialmente inglesa, né, ela foi feita na Inglaterra e ela não, inicialmente, claro, respeita um certo padrão de números de episódios. Várias séries de lá do Reino Unido são assim, e Black Mirror também começou desse jeito, com as suas 2 primeiras temporadas, por exemplo, com apenas 3 episódios. E ela começou num canal lá da Inglaterra, até que na 3ª temporada foi comprada pela Netflix, e aí, a partir daí, né, teve mais episódios, cada temporada tendo 6. E bom, na primeira temporada eu vou elencar aqui o meu top 3, né, favoritos, começando pelo terceiro. Em terceiro lugar fica pro episódio chamado Toda a Sua História, e conta, né, a história de as pessoas tendo acesso às suas memórias, né, elas têm um implante colocada, né, na sua nuca, que faz com que elas guardem e revisite as suas memórias. É a primeira vez que Black Mirror fala sobre memórias, né, sobre registros que a sua mente guarda, mas depois a série vai falar sobre isso em alguns outros episódios. Eu até gosto bastante desse episódio, eu acho que ele faz uma crítica, né, à tecnologia, claro, mas também a como o ser humano não consegue lidar ainda com esse tipo de avanço, né? Imagina você poder ver o que você
viu há alguns anos atrás, e numa relação isso pode ser muito perigoso, porque faz com que a pessoa se sinta insegura e, enfim, queira invadir as memórias da outra pessoa, sabe, do próximo, enfim. Isso é realmente bastante preocupante, né, se houvesse isso, e esse episódio mostra justamente isso. Em segundo lugar, fica para o episódio 15 milhões de méritos, onde mostra o capitalismo em sua essência, né? A gente vê várias pessoas trabalhando ali como uma espécie de escravos, tendo uma vida extremamente miserável, e a gente acompanha um rapaz que tem ali a sua vida super pacata, até que ele conhece uma moça que tem um grande sonho de se tornar uma grande estrela da música e tal, e a gente vê esses dois lutando ali contra o sistema para que ela consiga um espaço na luz, mas quando esse espaço surge, vê que não é bem assim. Enfim, o episódio critica bastante o capitalismo, ao mesmo tempo que mostra as condições péssimas de trabalho, a desigualdade social e muitas outras coisas. Também foi o episódio responsável por lançar o Daniel Kaluuya para o mundo, né? Esse ator aí super incrível. E em primeiríssimo lugar fica para o episódio Hino Nacional, que eu arrisco a dizer que é o meu episódio favorito da série como um todo. Eu acho que Black Mirror começa pelo melhor episódio, eu acho que mostra muito sobre o que é a série a partir dali, sabe? Eu acho de verdade esse episódio simplesmente perfeito. Pra quem não lembra, ele conta a história do primeiro-ministro que recebe uma notícia muito desagradável. A princesa, né, do Reino Unido acaba sendo raptada e a única condição do sequestrador em libertá-la é fazer com que o primeiro-ministro transe com um porco, né, em rede nacional para todo mundo ver. E aí é o grande dilema desse episódio, se ele deve ou não transar com o porco para salvar a vida da princesa. E o episódio faz uma crítica muito grande ao sensacionalismo, em como a gente tá ali preso, né, nas histórias do jornalismo barato, e, enfim, chocante e tal. E é um episódio perfeito, é um episódio genial. O final é muito, muito incrível. Sério, eu gosto muito, muito desse episódio. Agora indo para a segunda temporada, que foi lançada 2 anos após a primeira, que foi lá em 2013. Essa temporada também tem 3 episódios e em terceiro lugar fica para o Momento Valdo. Esse episódio divide muitas opiniões, eu acho que ou você gosta muito desse episódio, ou você não gosta nada desse episódio, e eu sou desses que não gosta nada desse episódio. Eu até entendo que ele pode ser genial em vários aspectos, pode ser super interessante em muitos pontos, mas eu acho que é um episódio chato, eu simplesmente não gosto dele. Ele fala sobre um dublador super fracassado, que dubla um urso digital que é uma grande celebridade, basicamente isso, e que começa a atacar um candidato a um cargo público. Ele começa a perseguir esse cara e a gente vê, né, tudo isso acontecendo na frente das pessoas, na frente da mídia. É um episódio, sei lá, meio tediante, assim, eu de verdade não gosto muito, então coloquei ele aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar fica para O Urso Branco, que é um episódio muito bom, eu tenho certeza que pode ser o favorito de muitas pessoas, que fala sobre uma mulher que ela acorda sem se lembrar de nada e basicamente é perseguida por uma gangue que quer matar ela. E ela pede ajuda para diversas pessoas que não só não ajuda ela, como também fica filmando e fotografando tudo, como se todos eles fossem uma espécie ali de telespectadores daquela tortura. Esse episódio é bastante instigante, eu acho que ele vai mostrando a história aos poucos e faz com que a gente fique preso ali naquela história, querendo saber o que vai acontecer. Além, claro, de ele fazer várias críticas, né, às redes sociais, a como é um show, assim, tudo se torna um grande espetáculo, a cultura da tortura, né, em como a gente está preocupado em só ver as pessoas sendo torturadas ali, e não só isso, como também registrar tudo isso, e é uma forma muito sádica, né, de entretenimento e tudo mais. Eu gosto bastante desse episódio. Em primeiro lugar, fica para o episódio Volto Já. É um episódio muito legal. Imagina no futuro você trazer uma pessoa que já morreu e que você gosta muito de volta, e a gente vê as consequências disso. No episódio, a gente acompanha uma esposa que perde o seu marido e acaba recorrendo a um serviço
que traz de volta o seu esposo numa espécie de inteligência artificial. Só que até que ponto é saudável você trazer uma pessoa que você ama muito, né, à vida, só que ela não vai ser a mesma pessoa, ela vai ser um robô ali. Ela não come, ela não dorme, ela não envelhece. E isso é realmente muito problemático. E vemos tudo isso ao longo desse episódio, extremamente dramático, muito bonito visualmente, enfim, gosto muito, muito desse episódio. E além dessa temporada, nesse mesmo ano é lançado um episódio especial de Natal, que aí sim é um dos meus episódios favoritos de Black Mirror, e dentre todos esses que eu falei aí desse ano, esse é o meu top 1. Ele se chama Natal, e conta a história de dois caras que estão presos em uma cabana e precisam dividir histórias ali de desastres tecnológicos que aconteceram com eles, principalmente durante o Natal. Esse é um daqueles episódios que explora a consciência e as memórias dos personagens, né, e os impactos que a tecnologia tem no cérebro das pessoas. A gente vê, por exemplo, que nesse futuro aí é possível você bloquear alguém da sua vida, não só bloquear nas redes sociais, mas bloquear na vida real mesmo. Você nem ouve e nem vê essa pessoa, e isso é extremamente problemático, isso é muito preocupante. E, enfim, esse episódio tem uma história incrível. Na verdade, são várias histórias que são ali contadas em uma única história, e é muito, muito divertido assistir esse episódio. Agora indo para a terceira temporada, que aí sim já é disponibilizada pela Netflix. Essa temporada tem 6 episódios, começando pelo 6º, que na minha opinião é o episódio mais fraco de toda Black Mirror, que é Odiados pela Nação. Eu acho esse episódio extremamente fraco, eu acho que ao lado daquele episódio do Valdo, esse é um episódio muito, muito ruim. Ele fala de um futuro onde as abelhas morreram, não existem mais, e eles optam pelas abelhas robôs, né, para fazer o trabalho das abelhas, enfim, normais. E o problema é que essas abelhas se tornam assassinas. Elas acabam matando pessoas que têm uma certa ligação estranha ali com as redes sociais. Eu até entendo a crítica do episódio que fala, né, sobre a cultura do cancelamento, por exemplo, sobre, enfim, como a gente se trata na internet. Mas, como eu falei, é um episódio fraco, eu acho que é uma história fraca, os personagens fracos, e é um episódio bastante esquecível, talvez você nem se lembre dele. Mas apesar desse episódio super fraco, a temporada como um todo é muito boa, e os próximos episódios que eu vou falar aqui eu gosto bastante, como é o caso de, em 5º lugar, fica para San Junipero. Eu super entendo se você me falar que esse é o seu episódio favorito dessa temporada, porque ele é realmente muito bom. Ele fala sobre pessoas no futuro que podem descansar num paraíso artificial, basicamente isso. Se você está morrendo, ou se você está em coma, enfim, você pode transportar a sua mente, a sua consciência, ou até mesmo a sua alma, para um lugar criado digitalmente. Esse lugar se chama San Junipero e pode se passar em várias épocas, tipo anos 70, anos 80, anos 90. E a gente vai acompanhar a história de 2 garotas que se apaixonam nesse paraíso, né, virtual, e decidem, né, ficar juntas e tal. É uma história bem bonita, um romance bem bonita. A estética desse episódio é maravilhosa, eu gosto bastante. Em 4º lugar fica para Engenharia Reversa, e eu acho esse episódio bem subestimado, porque ele é muito, muito bom. Fala sobre uma tecnologia colocada em soldados para enxergar os seus inimigos como não humanos, né? Eles enxergam pessoas como uma espécie ali de baratas, justamente para que elas não tenham remorso nem pena de matar essas pessoas. Esse episódio faz essa crítica, né, ao próprio governo que incentiva, né, as guerras e tal. É um episódio muito bom, tem um elenco incrível, assim, tem vários atores super legais nesse elenco, e eu gosto muito dessa história. E agora chegando no top 3, super difícil, em 3º lugar fica para o Queda Livre, o que talvez seja o episódio mais popular de Black Mirror. Ele conta a história de uma mulher que é extremamente desesperada pelas suas redes sociais e por status, né? Onde o que manda mesmo é o nível de estrelas que você tem na sua rede social. E ela acaba recebendo o convite de uma pessoa super assim, influente nas redes sociais para ser a sua madrinha de casamento. E ela faz basicamente tudo
para conseguir, né, ter esse status, e a gente vê o quão fútil e tal. Enfim, é um episódio que critica claramente as redes sociais, a forma como todos nós somos desesperados por like, como damos importância a isso. Enfim, é um episódio que faz a gente refletir mesmo a forma como a gente lida, né, com as redes sociais. Eu gosto muito, sério, é um dos melhores episódios mesmo de toda a série. Em segundo lugar, fica para a versão de testes, e eu gosto muito, muito, muito desse episódio. Ele fala sobre um cara que ele viaja o mundo, é um americano e tal, e aí ele vai parar lá na Inglaterra, e ele acaba sendo cobaia de um teste para uma versão de um jogo super popular e também super revolucionário. É tipo um jogo extremamente interativo, onde você entra numa casa e todos os seus medos se tornam reais. Esse episódio tem tudo, ele tem uma ótima história, tem um certo suspense e tem um final, assim, de explodir o seu cérebro, sabe? Tipo, tem um final muito, muito bom. É fenomenal, sério, eu amo esse episódio. Em primeiríssimo lugar, fica para o episódio Manda Quem Pode, que pra mim, esse não tem discussão. Esse é o melhor episódio, na minha opinião, dessa temporada. Fala sobre um garoto que é ameaçado por um hacker a fazer várias coisas ali completamente sem sentido. O hacker fala para ele obedecer ele, caso ele não obedeça, vai expor, né, um vídeo íntimo dele para toda a sua família. E esse episódio vai criando uma tensão a cada minuto que passa, é super instigante, a gente fica ali com os nervos, né, a flor da pele, tentando descobrir o que vai acontecer, e o final é extremamente chocante. Eu acho que, sério, é uma das melhores histórias que Black Mirror já teve. Agora, indo para a quarta temporada, e eu acho que é a partir daí que a série vai decaindo bastante, com vários episódios bem fracos e até mesmo alguns desnecessários. Como é o caso de Archangel, que fica em sexto lugar, que pra mim é um episódio bastante esquecível, assim. Eu fui reassistir, né, esses episódios, e eu mal lembrava desse episódio justamente porque ele não me marcou. Ele conta a história de uma mãe super protetora que decide implantar um chip ali na sua filha para controlar a sua localização e também várias coisas, tipo o que a menina assiste, o que a menina ouve e tal. Só que o problema é que essa super proteção acaba afetando a garota e se torna, né, contra a mãe. É um episódio até interessante, ele não é ruim, ele só não é extremamente bom. Em quinto lugar fica para Metalhead, que é o único até então episódio em preto e branco. É um episódio visualmente muito bonito, mas também não é lá essas coisas, tipo, ok, sabe? É só um episódio ok. Ele fala, sim, sobre um futuro apocalíptico e distópico, né? Onde o planeta Terra é todo diferente, tá tudo muito arrasado e tal, e a humanidade é controlada por uma espécie de cachorro-robô que sai para matar as pessoas. E esse cachorro é, tipo, indestrutível. E a gente acompanha uma mulher que luta para sobreviver dessas máquinas e tal. Lembra bastante até o Exterminador do Futuro, por exemplo, sabe? Mas enfim, é um episódio interessante, só não é tão uau. Agora, indo para o quarto lugar, fica para o USS Callister, na minha opinião. É um episódio legal, ele é claramente inspirado em Star Trek, por exemplo. Fala sobre um gênio da informática que tem um jogo, né, que lança um jogo sobre espaço e tal, só que o grande problema é que ele pega as consciências, o clone das consciências das pessoas que estão ao redor dele para ser as suas marionetes e tal, e isso é extremamente problemático. Enfim, é um episódio bem legal, tem um elenco bem bacana, é super divertido também, eu gosto bastante desse episódio. Agora, chegando no top 3, em terceiro lugar fica para Crocodilo. Eu gosto desse episódio, apesar de ele ser muito parecido com vários outros episódios que já teve, que é o fato de ser aquele episódio sobre memória, sobre a consciência das pessoas, que eu já falei aqui anteriormente. Ele fala sobre um futuro onde você pode revisitar, né, várias memórias. E a gente vê uma investigadora tentando investigar um acidente de trânsito, só que o problema é que uma dessas testemunhas tem muito além do que essa memória desse acidente. E a gente vê as consequências disso, né? Até onde uma pessoa pode chegar para encobrir algo que aconteceu do seu passado e tal. É bem legal, é bem interessante, mas como eu falei, é um episódio que é mais do mesmo, assim. Black Mirror, tipo, meio que copiou a si mesmo, sabe? Em segundo lugar fica para Black Museum, que é um episódio bem bacana, eu gosto bastante da história dele. Fala sobre uma viajante que decide parar em um museu
à beira de estrada, tipo um museu ali super abandonado e tal. E quando ela entra, ela descobre vários artefatos ali tecnológicos que foram usados para o crime. Esse episódio faz várias referências ao próprio Black Mirror, né, com várias coisas que aconteceram anteriormente e tal. Tem vários easter eggs super legais. A história é muito boa, o final é bem interessante. Enfim, é o último episódio dessa temporada, né? E ele eu acho que finaliza ali muito bem. Só que em primeiro lugar, o meu favorito dessa temporada é o episódio Hang the DJ. Esse episódio é bem legal, eu acho que quem gosta de romance certamente gosta desse episódio. Ele fala sobre o Tinder do futuro, né? Basicamente isso. Em um lugar onde, para encontrar sua alma gêmea, você passa por vários candidatos e você é obrigado a ficar com eles por uma data determinada. Ou seja, você acabou de conhecer uma pessoa e aí você abre o aplicativo e você vê quanto tempo você vai passar com aquela pessoa. Aí tem tipo algumas horas, alguns dias e até anos. E tudo isso é para o sistema registrar suas características para aí sim te ligar com a pessoa que bata 99,9%, né, de, enfim, personalidades. E aí a gente vai acompanhando duas pessoas que se gostam bastante, mas que são proibidas de ficar de acordo com esse aplicativo, e a gente vê a luta deles para ficar juntos. É um episódio bem legal, eu gosto muito, de verdade. É um dos meus favoritos aí da série toda. E aí depois, no ano seguinte, em 2018, é lançado um filme do Black Mirror chamado Bandersnatch. Ele é um filme completamente interativo, ou seja, com controle, você decide várias coisas que vão acontecer ali na história. A gente acompanha a história de um jovem programador lá nos anos 80 que decide fazer uma adaptação de um livro para um jogo. O problema é que isso interfere na sua realidade e ele fica meio maluco enquanto vai fazendo esse jogo, e a gente controla todas as ações desse personagem, fazendo com que tenha vários tipos de finais, ou seja, tem um final que é completamente diferente do outro, de acordo com as coisas que você escolhe. A ideia do filme é bem interessante, mas eu acho que o enredo, o roteiro, não é lá essas coisas, sabe? Tipo, também um filme super esquecível, pra mim. Quando eu fui reassistir, eu não lembrava de basicamente nada. E por último, em 2019, a gente teve a quinta e última temporada, que veio só com apenas 3 episódios novamente, que também poderia ter sido não feito, né? Poderia ter sido esquecido, porque eu acho que nenhum dos 3 estão no nível do que Black Mirror já foi. Vai começar pelo Smithereens, em terceiro lugar, que apesar de ter ótimas atuações, ele é um episódio muito fraco, muito fraco. Fala sobre um cara que decide raptar um funcionário de uma empresa, de uma rede social. Tudo isso para chamar a atenção do dono dessa rede social e ligar para ele e criticar justamente esse aplicativo, enfim, como esse aplicativo controla as pessoas. Ele faz uma crítica clara, né, ao uso das redes sociais, só que de uma forma muito morna, um objetivo do personagem ali nem tão legal. Sério, um episódio fraco. Eu não gosto, pra ser sincero. Em segundo lugar, fica pra Rachel, Jack e Ashley Chu, que é o episódio lá com a Miley Cyrus. Eu confesso que eu não gosto muito desse episódio, eu acho ele bem Sessão da Tarde. Nada contra a Sessão da Tarde, mas é uma história fraca, uma história comum, assim. Fala sobre uma grande estrela pop, uma grande cantora, que é bastante limitada pela sua tia, pela gravadora e tal, e é ameaçada se ela não colaborar, tipo, vão prender ela e criar uma inteligência artificial para fazer o trabalho dela. E aí no meio disso a gente tem uma garota que é super fã dessa cantora, que entra na história para poder salvar ela e tal, enfim. É um episódio, assim, muito fraco, gente. De verdade, eu não gosto desse episódio. Eu acho ele divertido, né? Tem essa personagem super icônica da Miley Cyrus, tem a música que é muito boa, mas eu acho que é só isso que ele nos entrega, assim. Eu, de verdade, não gosto. Eu sei que tem muita gente que gosta, inclusive se você gosta, deixa aqui nos comentários, mas ele fica em segundo lugar aqui dessa temporada, bastante sofrível. Tanto que em primeiro lugar fica para Striking Vipers, que é, de todos, o melhor, na minha opinião. Fala sobre 2 amigos que decidem jogar um jogo que eles jogaram a vida toda, enfim, um jogo super importante para eles, só que agora com uma tecnologia diferente. É tipo um jogo bastante interativo, onde sua mente vai parar numa realidade virtual e eles podem fazer essas lutas aí nessa realidade, só que o problema é que eles acabam tendo uma relação amorosa ali nessa realidade virtual.
e vemos, né, esses personagens lidando com isso no mundo real também. É um episódio bem interessante, ele poderia estar facilmente dentre, né, as temporadas que já tiveram de Black Mirror, mas não sendo o melhor episódio, sabe? Por isso que eu falei, eu acho que todas as temporadas, até então, teve, assim, aquele episódio incrível que você não consegue tirar da cabeça. E essa temporada não teve, tipo, todos os 3 episódios são muito esquecíveis, assim. E esse foi um dos grandes motivos do Charlie Brooker falar que não iria fazer uma nova temporada se não tivesse, né, boas histórias, porque as pessoas realmente criticaram bastante. E esse foi o guia completo de Black Mirror. Eu falei aqui de todos os episódios, eu espero que você tenha gostado, espero de verdade que, enfim, você tenha relembrado e que você, de repente, volte lá para assistir esses episódios e, enfim, revisite os bons momentos que Black Mirror teve. Como eu falei, vai ter vídeo aqui sobre os novos episódios, né, dessa nova temporada, que eu espero de verdade que esteja boa. Espero que retorne aquele Black Mirror que a gente conheceu lá e que chocou bastante a gente. E é isso. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!